Olá, Cláudio, tudo bem? Tudo? Vai ser um prazer ter você aqui compartilhando a sua história conosco durante a nossa jornada no VON. E eu gostaria de que você contasse um pouco de como tudo começou. Claro. Vamos lá, como todos já sabem, meu nome é Cláudio Tavares, eu sou o diretor aqui da MUVON. Minha história é repleta de acontecimentos. Vamos desde o início. Meus pais são do interior, aqui do interior de Valadares, cidade próxima de Valadares. E assim que se casaram, pouco depois foram morar em Belo Horizonte em busca de uma vida melhor. Como todas as pessoas que chegavam, do interior, uma cidade pequena, passaram dificuldade, muito aperto. Meu pai trabalhou então de empregado em algumas empresas, algumas grandes empresas, não tinha um estudo, ele foi aprender mesmo a escrever e ler depois de velho, mas mesmo assim conseguiu, trabalhando muito, com muita dificuldade, conseguiu juntar um dinheiro para comprar uma banca de jornal. E é aí um pouco que a minha história começa, porque ele compra essa banca e o primeiro dia dele na banca é o dia que eu faço 1 ano de idade. E por que eu falo que é aí que a minha história começa? Porque essa banca representou uma grande virada na vida dos meus pais, consequentemente de todos nós. Eu sou praticamente quase o caçula, só tenho um abaixo de mim, entre 6 irmãos. E, como eu disse, o dia que eu fiz 1 ano de idade foi o primeiro dia do meu pai na banca, e minha mãe conta que eles nunca tinham visto tanto dinheiro. E ela ficou tão satisfeita, tão feliz daquele tanto de dinheiro que tinha entrado. É claro que depois ela entendeu que aquele dinheiro todo não é delas, deles, aquele dinheiro, uma porcentagem só que era, mas ficou muito feliz e comprou até um bolo para comemorar o meu aniversário. E aí, todos os nossos irmãos crescendo, a partir daí, numa situação um pouco melhor, e a vida do meu pai foi melhorando. E a banca de jornal, ela acabou entrelaçada na minha vida. Eu comecei aí muito novo, minha mãe ia para a banca de jornal, eu ia junto com ela, depois com meu pai, sempre ali presenciando. Aos 7, 8 anos eu já comecei a trabalhar mesmo na banca. Eu ficava lá para o meu pai às vezes descansar, fazer algumas coisas. Aos 9 anos eu já fui vender jornal na rua. E eu me lembro que com 12 anos eu resolvi pedir ao meu pai para abrir a banca aos domingos. Ele já não abria mais aos domingos, eu pedi ele para eu poder abrir a banca aos domingos, para eu ganhar um dinheiro para mim, o que eu lucrasse do jornal seria meu. Só para entender, naquela época o jornal Estado de Minas vinha repleto de anúncios e era um valor legal, e era onde as pessoas conseguiam achar trabalho. O que hoje a gente tem pelo Google, antes era só pelo jornal, os classificados. Então, domingo era o dia que mais tinha classificados e as pessoas compravam, o preço era maior e as pessoas compravam muito jornal, então se vendia muito jornal. E por que eu comecei a vender jornal na rua? Um pouco antes, eu estava com alguns amigos, aquela quermesse de todo ano na pracinha da igreja. Então eu estava com alguns amigos que estudavam comigo, eu estava na 5ª série. E apesar dos meus pais já estarem numa situação um pouco melhor, não era hábito deles comprar roupa para os filhos, A gente tinha roupa quando ia no casamento e depois a gente usava essas roupas. E naquele dia eu resolvi ir bem vestido, coloquei uma calça que eu tinha ido no casamento, um tênis que eu tinha ganhado e uma camisa que estava na moda, todo mundo comprando, a molecada toda comprando. Só que não ficou muito legal. E um amigo meu, ele tirou onda com a minha cara, porque eu estava de tênis e uma calça social. E ele falou isso pra mim do jeito que aquilo eu não fiquei legal com aquilo. Falou na presença de todo mundo. E foi quando eu resolvi que eu ia começar a vender jornal para ganhar meu próprio dinheiro, aos 12 anos de idade, porque eu queria comprar minhas roupas. Então,
eu quero que todos entendam assim, eu não tinha uma necessidade tão grande de comprar porque os meus pais não me davam de comer, não era isso. Eu vi ali uma necessidade porque eu não queria passar aquela vergonha novamente. Eu não queria pedir aos meus pais para comprar roupa para mim, porque eles tinham também as coisas deles para fazer, eram muitos irmãos e eles tinham os planos deles do dinheiro. Então eu decidi ali que eu iria resolver o meu problema. O que a gente fala na jornada da história do cão e do prego, eu não fiquei me lamentando por aquilo que tinha acontecido. Eu fui agir, eu saí de cima do prego e fui agir. O que antes eu trabalhava ajudando os meus pais na banca, eu passei aos domingos, enquanto todos os meus amigos iam se divertir, fazer qualquer coisa, eu acordava de madrugada, ia inicialmente com meu pai, depois passei a fazer sozinho, vender jornal. Então meu pai ficava na banca tomando conta, eu ia para a rua vender jornal. E eu tinha vergonha de vender jornal. Ao mesmo tempo que eu queria ganhar aquele dinheiro, eu tinha vergonha porque algum amigo meu poderia me ver. E é claro que aqueles paradigmas que se colocam na nossa cabeça, se você está vendendo algo na rua é porque você é pobre, um coitado. Isso era o que a gente presenciava. Então, imagina um garoto, ainda 12 anos, com esse tipo de preconceito na cabeça, com esse paradigma, por alguns instantes eu ficava com vergonha de estar vendendo jornal na rua. Só que a minha necessidade era maior. Eu queria algo. Eu queria ter algo a mais. Eu queria comprar as minhas roupas. Eu queria comprar meu carro, eu queria comprar minha moto. Eu tinha 12 anos que eu já pensava em fazer isso. Eu falava, não, quando eu tiver a idade, eu vou comprar meu carro, vou comprar minha moto, eu vou comprar o que eu quiser, porque eu vou ter dinheiro. E se fazia um bom dinheiro naquela época. Foi nessa época que eu percebi o quanto a gente, é lógico, não nessa época, mas hoje, olhando para trás, eu entendo o quanto um paradigma ele pode atrapalhar a gente. Eu tinha vergonha, mas a minha necessidade era maior. Eu fui com vergonha mesmo, vendia muito jornal. E depois de um tempo, eu já ia para a banca sozinho, então eu ficava dentro da banca e arrumei pessoas para vender jornal para mim. E aí eu pagava essas pessoas para vender jornal para mim. E aí eu não deixei nunca mais um paradigma me segurar. Sempre que eu tinha algum tipo de paradigma enraizado, eu pulava aquilo porque eu entendia que o que eu ia buscar era maior do que qualquer vergonha que eu pudesse sentir. E você ganhou bastante dinheiro nesse período, mas você conseguiu juntar dinheiro, guardar esse dinheiro com algum propósito? Sim, consegui. Eu estava juntando uma boa grana e ainda você sabia o que eu faria. Eu queria comprar um carro, uma moto, mas não podia, né? Ainda era novo. Com 15 anos eu me lembro que um amigo meu, ele era mais velho, e aí ele queria comprar uma moto e me pediu dinheiro emprestado. Eu tinha o dinheiro para emprestar para ele comprar uma moto. Eu já tinha comprado, eu comprava as roupas que eu queria, os tênis que eu queria, de marca, eu andava do jeito que eu quisesse. E eu ainda tinha dinheiro para comprar isso. O som, na época, era muito comum ter aparelho de som, fita cassete, toca disco, que hoje o pessoal nem entende muito o que é isso, né? Hoje a gente não tem, mas nós estamos falando de 1987 e já se vão alguns bons anos. Eu me lembro que eu consegui juntar um dinheiro para emprestar esse meu amigo. Ou seja, eu estava me preparando para o sucesso que viria mais à frente. Quando a gente fala que o sucesso é treinável, por fazer muito isso, por praticar, por economizar, eu já estava preparando a minha mente para o que viria pela frente. E você falou que você acordava cedo com seus pais, né, para poder ir abrir a banca. Como que era para você tão novo acordar tão cedo? Era fácil? Eu odiava
Eu não gostava. Para ser sincero, até hoje eu não gosto de acordar cedo. Mas, olhando hoje, eu vejo o quanto aquilo foi bom para mim. Porque eu mudei um hábito. Eu passei a acordar cedo. Eu acordava cedo todos os dias da semana para ir para a escola ou para ir para a banca, para ajudar os meus pais. No sábado, eu abria a banca. Então, meu pai começou a folgar no sábado. Ele não precisava ir para a banca, eu tinha trabalhado muito, né? Eu já estava aí com meus 15 anos, 16 anos, então eu ia para a banca e no domingo eu ia lá garantir o meu dinheiro. Também acordava de madrugada. Isso não era cedo, era de madrugada. No domingo eram 4 horas da manhã que eu acordava, nos outros dias eram 5 e pouco. Eu me lembro que eu passei no Cefet, Escola Federal Tecnológica, e tinha que acordar muito cedo para ir para a aula. Isso não era uma dificuldade para mim. Falar que eu gostava? Não, eu não gostava. Mas não era uma dificuldade. Por quê? Porque eu já tinha esse hábito de acordar cedo. Então eu acordava com facilidade. Então, isso para mim foi... Hoje eu entendo o quanto isso foi, porque eu precisei acordar cedo em praticamente toda a fase da minha vida. Vocês vão acompanhar histórias mais à frente que eu conto sobre isso, que eu sempre precisei acordar cedo. Isso foi um diferencial, me ajudou bastante. Outra coisa que eu, desde novo, eu tinha, isso já voltando, desde que eu me lembro, 7, 8, 9 anos, até antes de começar mesmo ali a trabalhar, meio que para mim, né? Na banca do meu pai, mas era para mim, o dinheiro era para mim. Eu tinha um propósito, eu queria ter alguma empresa, algum tipo de negócio que eu pudesse gerar empregos. E assim que eu pude ficar sozinho na banca, aos domingos a primeira coisa que eu fiz foi gerar emprego. Não era emprego formal, mas eu comecei a dar possibilidade de algumas pessoas que queriam vender o jornal na rua para ganhar. Eu ensinei como se fazia, tinha ficado durante 3 anos vendendo, né? Rodoviária de Belo Horizonte, Parque Municipal, para todo canto, na Feira Hippie, que é bem tradicional em Belo Horizonte. Então eu comecei, aquilo ali me despertou, e foi o meu primeiro propósito, meu primeiro grande propósito, que eu me imaginava ter uma grande empresa gerando muitos empregos. E aí as coisas foram se passando, o tempo foi voando, até uma certa época que eu já estava morando próximo de Valadares, cidade chama Mendes Pimentel, e naquela época todo mundo estava indo para os Estados Unidos, muita gente indo para os Estados Unidos. E morar numa cidade pequena era muito legal, porém eu trabalhava na prefeitura e todo mundo sabe que venceu os 4 anos, mudou o prefeito, todos os empregos se acabam. E aí foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos, aproveitar aquela chance que todo mundo estava indo, que seria fácil eu conseguir o visto por estar trabalhando na prefeitura, eu decidi ir para os Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu estabeleci uma meta. Eu não queria morar nos Estados Unidos, eu nunca quis morar nos Estados Unidos, nunca foi a minha vontade. Eu só quis ir para conseguir um dinheiro para começar o meu negócio. E nessa época eu pensei, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ganhar dinheiro para comprar uma banca de jornal e uma placa de táxi. Isso porque eu já conhecia o ramo de banca de jornal e placa de táxi, porque meu sogro dirigia um táxi. Então, sabia também que era alguma coisa que iria render algum dinheiro. E um pouco antes, quando eu ainda estava eu estudava no Cefet, logo depois que eu saí do Cefet, eu comecei a dar aula particular. Eu me casei muito novo, eu tinha 18 anos quando eu me casei. Minha namorada na época ficou grávida, e aí nós nos casamos e, casou, tem que trabalhar. Nessa época eu comecei a me virar. Entre essas, eu vendi tempero, eu comprava quilo de tempero, empacotava, colocava em cartela e vendia. Então eu ia para as comunidades, para os becos, tudo quanto é
venda que tivesse eu vendia. Eu comecei a vender seguro, cartaz de promoção, ou seja, eu comecei a vender. E eu acreditava que eu não tinha dom para vendas. Isso foi um dos outros paradigmas que eu tinha na minha mente. Eu não tinha dom para venda, então aquilo, por mais que eu vendesse, a venda sempre esteve comigo, eu não aceitava aquilo. Eu acreditava que eu tinha que partir para outro lado. E hoje eu percebo o quanto aquilo estava errado e o quanto eu poderia ter feito diferente, por acreditar que eu poderia sobreviver sem a venda. Mas enfim, eu estabeleci essa meta de comprar um táxi e uma banca de jornal, e que eu voltaria depois para o Brasil e ia ser professor de matemática, porque eu dava aula de matemática. Então foi a minha primeira meta e eu estabeleci tempo para isso. Eu estabeleci que eu ficaria nos Estados Unidos no máximo 5 anos e retornaria ao Brasil com o dinheiro para conseguir esse primeiro objetivo. E aí eu trabalhei muito duro nos Estados Unidos. Eu fiz muitos amigos e eu percebi também uma outra coisa, que eu gostava muito de ajudar as pessoas. Todo mundo que chegava nos Estados Unidos as pessoas não gostam muito de ajudar uns aos outros, cada um por si, mesmo os brasileiros que estavam lá, e eu não concordava muito daquilo, e eu procurava sempre ajudar as pessoas. Voltando um pouco atrás, um tempo, assim que eu tinha entrado na faculdade, que eu fiz, logo depois eu fiz o vestibular para matemática e passei, eu conheci uma empresa que se chama Amway, que é de marketing multinível. E ali eu vi a possibilidade de ganhar dinheiro, mas eu ia ter que vender. Como eu não gostava muito de venda, eu fiquei um pouco assim, mas a apresentação do plano de negócio me chamou a atenção. Não para ganhar dinheiro sim, mas o fato de apresentar um negócio. Aquilo me chamou muita atenção. E aí foi quando eu conheci esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o que mudou muito a minha cabeça. Muito. E eu li esse livro e alguns outros conteúdos que tinham a ver com venda e tinham a ver com fazer amigos, gestão de pessoas, como lidar, ter relacionamento com as pessoas, um bom relacionamento com as pessoas. Tudo isso que nesse momento eu comecei a plantar, que eu comecei a adquirir esse conhecimento, que eu não sabia onde eu ia usar, hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto isso foi necessário. E aí eu percebi, hoje eu sei muito bem o que é isso, mas na época eu não tinha esse nome, eu não sabia que eu estava fazendo isso, que era a lei da semeadura. Eu estava plantando algo que eu colher mais à frente. Porém, o restante dessa história vocês verão no próximo capítulo.